Então vamos começar o último culto, a última palavra do ano. Está lá em Zacarias, capítulo 7. Se você quiser ficar sentado em reverência, eu estarei lendo alguns versos. Culto de estudo e oração no dia 28/12/22, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. É uma honra, um privilégio nós estarmos aqui, né? Como os amados irmãos já disseram. Zacarias, hoje é a última ministração sobre Zacarias, a partir do verso 1 do capítulo 7. Eu estarei lendo todo o capítulo 7 e parte do 8. Então, que em nome de Jesus Cristo, você acompanhe comigo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já estará nos ensinando e ministrando. O capítulo 7 de Zacarias, a partir do 1º versículo, diz o seguinte: No 4º ano do reinado de Dário, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Zarecer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir o verso 13 de Zacarias 7. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi absolutamente devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Alguns versos continuando no capítulo 8, a partir do verso 1.
A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa de muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, que privilégio, Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor já ministrou nos nossos corações essa palavra, porque ela é sua, Pai. Obrigado que o Senhor nos dê o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu fiz questão de ler, é um pouquinho longo, mas é absolutamente claro que Zacarias escreve aqui pelo Espírito Santo do Senhor. Zacarias, que foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para que houvesse a restauração de Israel de novo, não só física, não só do templo, não só dos muros, mas a restauração o quê? Espiritual. Então, como é importante quando a gente vem para a igreja, não para ver o ambiente. É lógico que é importante um bom banco, um bom ar, né? Principalmente um ar no calor. É muito importante a qualidade do som, mas que a gente busque também o quê? O Espírito Santo do Senhor, para que haja o quê? O desenvolvimento espiritual. Então, o que Zacarias está dizendo aqui hoje, para mim e para você, como ele disse para o povo de Israel, que a gente busque o quê? A santidade, como foi dito aqui, não é? Por quê? Porque a ministração do Espírito Santo, ela é desde a abertura até a palavra, não é? Então, de novo, Jesus Cristo vem dizer: santifiquem-se, busquem a santidade. Outro ponto importante que Zacarias nos coloca é arrependimento. Ele chama o povo que ao arrependimento. E ele encoraja todo o povo o quê? A obediência, porque o povo está voltando. Ele está voltando de 70 anos de cativeiro. Então é absolutamente necessário que o povo novamente o quê? Volte a obedecer. E nessa passagem que nós acabamos de ler, haviam se passado 2 anos das visões. Lembra que nós vimos as 8 visões de Zacarias? Semana passada. Então, de quando Zacarias recebeu as 8 visões, até agora, se passaram o quê? 2 anos. 2 anos que o muro, 2 anos que Jerusalém estava o quê? Começando a ser edificada. Então o povo saiu daqui, à base de chicote por desobediência, foi até lá, ficou 70 anos, até que os velhos voltaram do quê? De bengala. Nós estávamos lá, filha, nós estávamos lá, tá certo? Não? Se a Roseli estava... Então nós voltamos, estou brincando, Roseli. Então nós voltamos depois de 70 anos, né? Aí veio Zacarias, veio Ageu, veio Isaías, falando, tá certo? Não, profetizando, depois de 2 anos que o povo está reconstruindo, por meio do Espírito Santo do Senhor, não é? O povo de Israel pergunta o quê? Viu, nós devemos continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito durante tantos anos?
nada. Viu? Nós precisamos continuar jejuando. Nós vamos precisar continuar aqui chorando. Nós vamos precisar continuar o quê? Clamando. Porque assim era feito durante o exílio. Mas notem aqui que era o quê? Um mandamento. E quando Jesus fala amar uns aos outros, ele pede que a gente cumpra o mandamento de que forma? Espontânea, de todo o coração. E Davi era um homem, né, que tinha o coração voltado a Deus, por quê? Porque ele cumpria a palavra. E não de uma forma o quê? Obrigatória. Não era de uma forma obrigatória que o povo o quê? Tinha que jejuar, mas eles pegavam isso como o quê? Obrigação. Eles pegavam isso de uma forma o quê? Absolutamente o quê? Religiosa. É por isso que Deus aqui, o que responde? Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? O que vocês fizeram esses 70 anos? O que a gente faz na igreja? De que forma a gente vem para a igreja? De que forma a gente serve a Jesus Cristo? De que forma a gente ora? Atos religiosos não atingem o coração de Deus. É exatamente isso que Deus está falando para mim e para você, e como está dizendo durante todos esses séculos para o povo. O jejum muda Deus? Claro que não. Por que jejuar? Uma prática, né, que vem se acabando na igreja. Eu estou aqui hoje para propor o quê? No início do ano, um jejum a cada um de vocês, com propósito. Porque qual o objetivo do jejum? É matar a carne e levantar o quê? O espírito. Sim ou não? Sim, porque é difícil jejuar. Não é fácil. Que seja de 18 horas, não importa o período, que sejam de 3 dias, não importa. Então, o que Deus aqui, através da palavra, estava querendo do povo é que esse jejum fosse feito para quê? Para que o povo voltasse o quê? A obedecer a Deus de todo o coração. E Deus está falando aqui, puxa vida, mas vocês não entenderam nada. E quando eu olho e vejo a palavra e medito na palavra, e vocês sabem disso, que independentemente se é Antigo Testamento, a palavra ela é atual, não é? Ela é atual. De que forma estamos obedecendo a Deus? De que forma eu e você nós estamos o quê? Obedecendo. É de uma forma religiosa? É de todo o coração? Agora, não há como eu e você obedecermos a Deus se nós não conhecermos a Deus. Sim ou não? Hoje, durante essas últimas semanas, está se falando muito da Constituição, não está? A Constituição é a carta magna do país. No nosso reino de Deus é a Bíblia. Quanta coisa nova eu tenho certeza que você está aprendendo, que você não fazia nem ideia que tinha. Eu sou porque nós nunca tivemos a curiosidade de fazer o quê? De ler a Constituição. Sim ou não? Então hoje está borbulhando, no artigo está, é o 142, é o 2, né? Todo o poder emana do... Tudo isso está onde? Na Constituição. Então a grande proposta aqui de Deus é que a gente tenha realmente, que a gente faça realmente valer a pena todo o sacrifício de Jesus na cruz. Através do quê? Através da obediência. Porque o grande objetivo de Deus é continuar o quê? Continuar pela palavra nos o quê? Nos reconciliando. Ele mesmo disse que eu os trarei e vocês habitarão em Jerusalém.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu povo, o seu Deus. Então, o grande objetivo de Deus qual é? Que eu e você sejamos o quê? Povo dele. E como Zacarias, de novo, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, como se Zacarias, pelo Espírito Santo do Senhor, já estivesse o quê? Projetando quem? Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, observe comigo, Zacarias 9:9, põe aí, por favor. É o último verso que nós vamos ver de Zacarias, para que a gente saia realmente. E nós vimos esse texto em Apocalipse. Então, Deus, Ele não quer só restaurar Israel. Amém? Ele quer restaurar todos nós. E Ele ainda quer nos restaurar. E ele em Zacarias 9:9 diz, alegre-se. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha a promessa para aquela cidade que estava a ser reconstruída. Reconstruam o templo, reconstruam os muros, reconstruam a cidade, reconstruam as suas vidas, reconstruam a sua família, reconstruam o seu ministério, reconstruam o seu sacerdote, reconstrua a sua obediência à palavra. Porque em breve dessa mesma cidade, que é uma cidade santa, amados, dessa cidade, da filha de Sião, virá o Rei dos Reis, sentado num jumentinho, humilde, para me salvar e para te salvar. Amém? Deus é fiel para completar a obra nas nossas vidas, irmão. Não importa o tempo, 600 anos, 300 anos, não importa. O que importa é que Ele me ama e te ama. E que é como foi dito aqui no início, que a gente não se afaste de Deus. Que a gente continue o quê? Fortalecidos. E é por isso que eu louvo a Deus por essa igreja. Porque os nossos cultos, eles realmente têm sido uma bênção. Louvor, adoração, as palavras, as orações. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Terminamos Zacarias. Se você pode, por favor, leia Zacarias. Nós não podemos ler todos Zacarias, mas a gente pegou os pontos principais. Amém? Então, que em nome de Jesus a gente seja ministrado pelo Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, que ela nos fortaleça o nosso espírito, que nós, em nome de Jesus Cristo, te busque mais, busque te conhecer mais, busque te obedecer mais de todo o coração, que a gente te busque não de uma forma religiosa, que a gente participe realmente, Deus, do seu ministério, que a gente participe, Pai, dos seus sonhos, que a gente sonhe os seus sonhos, que os nossos filhos sonhem os seus sonhos, Jesus, que toda a nossa família aqui da igreja, todos os irmãos, a cada dia que passa eu oro em nome de Jesus, para que a gente se fortaleça na rocha, que é Cristo Jesus. A Ti toda a honra, Pai. A Ti toda a glória, todo o louvor, a Ti toda a majestade, Deus. A Ti as nossas vidas entregamos, crendo que o Senhor é o Deus do senhorio, o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que corrige,
O Senhor é um Deus que ama. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu só tenho a Te agradecer esse ano. Encerramos aqui mais um período, Pai. Te agradecemos. Eu Te louvo, eu Te agradeço por esse ano, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos guardou, Pai. Se nós pudéssemos passar um filme desse ano, eu só tenho uma coisa a dizer ao Senhor: valeu a pena. Valeu a pena, Pai. Que o Senhor com certeza nos livrou de tantas coisas que a gente não faz nem ideia, Pai. Mas a gente pôde ver a Sua mão. A gente pôde ver a Sua mão na nossa família. A gente pôde ver a Sua mão nos nossos ministérios. A gente pôde ver a Sua mão nessa igreja, Pai. A gente pôde ver a Sua mão nas nossas vidas. Nós Te honramos pela Sua palavra. Nós bendizemos o Seu santo nome. Que desse púlpito aqui, Pai, saia só palavras de bênção, palavras do Espírito Santo do Senhor, que se pregue a palavra, que se cante, se louve, que se adore de todo o coração e de todo o entendimento. Louvado e adorado seja e sempre será o Seu nome, em nome de Jesus. Amém.